Boa noite, irmãos. A paz esteja com vocês. Me foi pedido de dizer alguma palavra sobre o estudo bíblico de vocês dessa noite, não é? Que é como deve ser interpretada a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Óbvio, não posso falar em maneira exaustiva desse tema por dois motivos. Primeiro, porque em 5 minutos não é possível. Segundo, porque não sou um especialista da palavra de Deus. Se bem que cada cristão, cada sacerdote, cada missionário deveria ser um especialista da palavra de Deus. Se não, em maneira acadêmica, em maneira de poder ensinar, mas ao menos no sentido de compreender a palavra de Deus. A necessidade de interpretar a palavra de Deus não é algo da modernidade, não é algo que nasceu nos últimos anos. A própria palavra de Deus nos mostra como certas passagens, certos textos das Sagradas Escrituras não são de fácil compreensão. Por exemplo, a gente tem lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 30 a 35, quando o etíope, que estava lendo o passo de Isaías 53, versículos 7 e 8, sobre o servo de Javé, ele não entende de quem o profeta estivesse falando, se de si mesmo ou de outra pessoa. E aí pede para Filipe interpretar para ele, essa passagem do profeta Isaías. E assim, a palavra de Deus verdadeiramente necessita de interpretação. Mas atenção, porque o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, ele diz que nenhuma escritura é sujeita a privada interpretação. O que isso significa? Logo cedo, a igreja entendeu, compreendeu que a palavra de Deus não pode ser compreendida senão na luz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que continuamente ilumina, inspira e faz da igreja um canal, um meio, um sacramento de salvação, ele diz à igreja, ao magistério, o que a palavra quer dizer, Então, o magistério da igreja, nós católicos temos esta imensa graça de acreditar no magistério, As Sagradas Escrituras do Novo Testamento nasceram, no contexto da igreja, no terreno da igreja, no seio da igreja, Foi a igreja que advertiu a necessidade de, entre tantos textos sagrados, determinar quais deles continham verdadeiramente a palavra de Deus. E assim nasceu o cânon da igreja, o cânon das Sagradas Escrituras. Nós estamos assistindo aí a confusão que existe sobre a palavra de Deus no mundo não católico, porque cada um quer ser profeta, evangelista, doutor, exegeta da palavra de Deus, e termina fazendo confusão, porque na maioria das vezes se faz uma leitura fundamentalista da palavra de Deus. Nasceram os métodos para o estudo da palavra de Deus. O método histórico, o método crítico, o método analítico, e tantos outros métodos. Então, a igreja advertiu a necessidade de se pronunciar sobre esses métodos. E nasceu a Comissão Bíblica Internacional, que se ocupa
não é? De estudar, de seguir e, sobretudo, de advertir, né, a essas pessoas que querem fazer desses métodos infalíveis, né, não tendo conta de que a nossa inteligência é limitada e, portanto, nenhum método, né, está à altura de uma interpretação infalível dos textos. Nenhum método. Então, para evitar certos erros de interpretação, né, precisamos acreditar que somente o Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras, ele pode, não é, dizer o que, na verdade, a palavra quer dizer, o que Deus quer comunicar para nós. E o magistério, para nós, tem essa maravilhosa, não é, incumbência. Então, nada impede que cada um de nós, na sua leitura, no seu estudo pessoal da palavra de Deus, peça ao Espírito, não é, a interpretação dos textos. Por exemplo, eu estou fazendo uma leitura, um estudo bíblico, eu vou orar para que o Espírito me revele aquilo que ele quer falar para a minha vida pessoal, não é? Porque para a igreja já foi tudo revelado, não é? O magistério dá a sua interpretação da palavra. Não é verdade que o Espírito leva sempre de novo a igreja a compreender, não é, melhor a palavra, mas à luz do magistério, não é, que é sempre aberto aquilo que o Espírito quer comunicar, né? Aquilo que o esposo quer comunicar à esposa. Então, que não seja assim, né? Aliás, não sejamos superficiais em abordar esses temas, ou esse tema em particular, né, da interpretação da palavra de Deus. Não basta uma formação, não é? Esse é um tema para ser ruminado, não é? Profundamente estudado, no mínimo por 6 meses, várias formações. Existe a Dei Verbum, que não deve ser somente citada. Hoje em dia se cita muito a Dei Verbum, mas se conhece pouco o que verdadeiramente ela ensina, o que ela diz. Né? Tem também um documento que eu quero sugerir para vocês, ainda hoje, dá tempo, não é? Está no site do Vaticano, www.vatican, sem o final, .va, né? A interpretação da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Se colocar também no Google, vai certamente aparecer esse documento. Então, que eu e você possamos cada vez mais buscar formação, estudar a palavra de Deus, fazer dela a bússola, porque é verdadeiramente a bússola para a nossa vida e o nosso ambiente vital. Né? Bom estudo e que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.